Então, nós vamos falar agora um pouco do impacto da taxa de juros sobre os agentes econômicos. Lembrando, quem são os agentes econômicos? A gente tem 3 agentes econômicos, que são as famílias, as empresas e os governos. Então, qual é o impacto da taxa de juros sobre cada um desses agentes? Bom, em relação às famílias, os juros impactam diretamente nas decisões de consumo. Primeiro, porque as famílias podem decidir entre consumir ou poupar, não é isso? Então, se as famílias decidem poupar, elas colocam dinheiro no banco e recebem juros por isso. Se as famílias não decidem poupar, se elas decidem gastar, né, se elas vão compor lá a demanda agregada realizando consumo, elas podem decidir, por exemplo, comprar a prazo. E aí os juros vai fazer diferença nesse consumo a prazo, ok? Então aqui nós temos um exemplo, né, um notebook aqui sendo vendido por R$ 1.490 à vista ou um total de R$ 1.569 a prazo. A diferença entre 1.490 e 1.569 é justamente os juros, que nesse caso é de 0,95% ao mês ou 12% ao ano, bastante caro inclusive, né? Aqui nós temos um outro caso, né? Uma cafeteira sendo vendida por R$ 349 à vista e R$ 367 a prazo. São informações de 2 sites diferentes, olha que interessante. Aqui nesse outro site, eles colocaram essa cafeteira por R$ 367 à vista ou 3 vezes sem juros. Então, na verdade, o que esse site aqui está fazendo? Ele está vendendo o produto por um preço à vista, quando comparado com o outro site, que já é um preço à vista no qual os juros estão embutidos. Então, na verdade, não é que eles estão vendendo sem juros, né? Eles estão vendendo o mesmo produto pelo mesmo preço, à vista ou a prazo, né? Então, os juros estão embutidos já no valor do produto e eles estão me dizendo aqui que é sem juros. Mas não é sem juros porque, na verdade, inclusive, se a gente for comparar, né, exatamente o mesmo preço em sites diferentes, mas não está dizendo que eu posso comprar à vista de verdade com algum desconto e aqui está colocando o preço à vista e a prazo de forma igual. Então, quanto maiores as taxas de juros, mais as famílias vão se sentir estimuladas a poupar ao invés de gastar. E quanto maiores as taxas de juros, mais difícil vai ser para as empresas consumirem a prazo, porque os juros tendem a ficar maiores também nos produtos que as lojas vendem, ok? Então, se, por exemplo, eu estou com um momento de economia de juros muito alto, que não é o caso, eu poderia optar por, em vez de comprar um computador, né, a prazo e pagar R$ 1.569, eu poderia optar por tentar guardar esse dinheiro por 3 meses seguidos e comprar esse computador à vista e economizar essa diferença entre o consumo à vista e o consumo a prazo, ok? Bom, então aqui, né, retomando, faz diferença entre o consumo a prazo e faz diferença nas decisões entre consumir e guardar. Quanto maiores os juros, a tendência seria das pessoas guardarem mais dinheiro, ok? Bom, para as empresas, o impacto dos juros para as empresas tem muito a ver com a questão dos investimentos. Primeiro, porque se eu for fazer um novo investimento, por exemplo, se eu for construir uma nova fábrica, eu vou precisar obviamente, de dinheiro para construir essa fábrica, para comprar os equipamentos, para contratar os funcionários, e nem sempre as empresas têm esse dinheiro. Ou, às vezes, elas têm uma parte desse dinheiro para fazer o investimento, mas não tem todo o dinheiro. Então, para que a empresa possa realizar novos investimentos, elas precisam tomar empréstimos. E aí, qual é o custo do empréstimo? A taxa de juros, ok? Além disso, da mesma forma que as pessoas podem decidir consumir ou guardar, as empresas também podem decidir investir ou aplicar. Lembrando que investimento é produção nova e aplicação no mercado financeiro. Então, se os juros estão muito altos, primeiro, dificulta as empresas a tomarem empréstimos para fazerem novos investimentos. Segundo, fica extremamente atrativo fazer uma aplicação no mercado financeiro desse dinheiro que a empresa já tem, né, que ela ia usar para construir, que não vai usar mais. Então, juros muito altos estimulam as empresas a irem para o mercado financeiro, ok? Em relação ao governo, juros interferem especialmente nos títulos do governo. Então, aqueles papéis, né, lá, lembra do exemplo da Telecena? Então, se o governo emite títulos e os juros do governo é o que remunera esses títulos, se os juros aumentam, o governo fica devendo mais, ele tem que pagar mais
para as pessoas que têm títulos públicos, que têm títulos do governo, que têm papéis do governo, ok? Aqui eu tenho algumas reportagens para exemplificar isso. Então, a alta de juros terá impacto bilionário na dívida pública, uma reportagem de 2015, na época de crise do governo Dilma. Então, a alta de 0,5 percentual na taxa básica de juros da economia na Selic para 12,25 ao ano, anunciada na quarta pelo Copom, deve ter um impacto de 7 bilhões a 10 bilhões na dívida pública federal, ou seja, os títulos públicos passam a ser remunerados por uma taxa 0,5% maior e olha o impacto que um aumento de só 0,5% faz com que eu tenha 7 a 10 bilhões a mais na dívida pública, ok? Uma outra reportagem aqui de 2016, dívida pública caiu 3,01% em abril para 2,79 trilhões de tesouro. Por quê? Porque a gente teve, né, um processo de redução aqui das taxas de juros em 2016. Então, a emissão de títulos de dívida pública é uma das formas usadas pelo governo para captar recursos e financiar suas atividades. Então, ele emite títulos, né, e pega o dinheiro das pessoas para poder realizar coisas. Funciona como empréstimo pelo qual o credor recebe valor emprestado acrescido de juros, calculados de acordo com a variação da Selic. Quanto maior é a taxa, maior será, portanto, a dívida pública, ou seja, o montante a ser pago pelo governo, ok? Bom, aqui eu tenho dados, né, de diferentes governos, governo FHC, governo Lula, governo Dilma. Peguei esse gráfico pronto, infelizmente nós não temos um gráfico bonitinho assim atualizado para incorporar governo Temer e governo Bolsonaro. Mas eu tenho aqui, né, as taxas de 97, lembrando que o Copom foi estabelecido em 96. Então, eu tenho os dados aqui de 97 até 2014, ok? E aí eu tenho, vocês percebam que o governo FHC começa com uma taxa de juros, se que a taxa de juros passou a ser expressa de forma anual, a partir de 98. Então, lembrando, né, eu tenho as reuniões no Copom que eles fazem ajustes na taxa de juros, mas a taxa de juros é a taxa de juros anual, ok? Então, eu olho para a taxa de 2019, por exemplo, e vejo que a taxa de 2019 foi tanto, ok? Então, ó, a taxa em, por exemplo, 1998 foi de 29% ao ano, ok? Então, essa foi a taxa Selic de 1998. A gente tinha taxas de juros muito altas, muito altas. Por quê? A gente vai descobrir o porquê quando a gente for ver a relação da taxa de juros com a inflação e a relação da taxa de juros com a taxa de câmbio, quando a gente for ver o nosso próximo tópico aqui, que é justamente câmbio. E a gente vai conseguir dar uma amarrada aqui e a gente vai usar justamente novamente o caso do Plano Real para que a gente possa relacionar essas variáveis, vocês possam entender por que essa taxa de juros era tão alta aqui. Um grande problema aqui, né, é que, lembram, se as taxas de juros ficarem muito altas, o que acontece com o consumo das famílias? Fica extremamente reduzido, porque as famílias não vão conseguir comprar a prazo, não é isso? E as famílias mais pobres, a maioria do Brasil, não tem dinheiro para colocar na poupança ou para colocar no banco para guardar. Então, se eu tenho uma taxa de juros muito alta, as famílias não compram. Então, vamos pensar lá no PIB, né? Qual que é o impacto da taxa de juros para o PIB em termos de consumo das famílias? Se eu tenho juros muito altos, as famílias não compram. Se as famílias não compram, as empresas não vendem. Se as empresas não vendem, elas não vão se sentir estimuladas a realizarem novos investimentos, ok? Então, eu também diminuo o investimento das famílias, investimento das empresas, desculpa, porque as famílias não estão comprando. E aí, além disso, para as empresas, se a gente for pensar, né, lá no I do PIB das empresas, do investimento das empresas, se a taxa de juros está muito alta e as pessoas estão comprando menos porque a taxa de juros está alta, eu vou preferir fazer o quê? Eu vou preferir aplicar no mercado financeiro para ganhar uma taxa aqui de 29% ao ano do que realizar novos investimentos, que muitas vezes talvez eu até precisasse de empréstimo para realizar esses investimentos. Então, as empresas também não investem. E aí, se eu penso nos gastos do governo, eu tenho a dívida pública aumentando consideravelmente se eu tenho uma taxa de juros tão alta.
E aí uma das grandes expectativas com a entrada do governo Lula foi justamente a redução nessa taxa de juros, porque quando eu reduzo a taxa de juros, teoricamente eu estimulo a economia a crescer. Por quê? Porque com taxa de juros menores as pessoas compram mais, as empresas produzem mais, se as empresas produzem mais, elas empregam mais, então esse maior emprego gera ainda mais consumo, o governo consegue arrecadar mais porque o mercado e a economia se movimenta mais e tudo flui muito melhor. E aí, inclusive, essa foi uma das grandes críticas ao governo Lula, porque o governo demora muito para, de fato, reduzir a taxa de juros e ainda assim é uma redução, fica muito aquém da expectativa das pessoas que de fato apoiaram o governo Lula com uma perspectiva de que fosse um governo mais de esquerda. Por que, gente, isso? Porque, de fato, quando eu tenho juros mais altos, eu privilegio quem? Eu não privilegio o lado real da economia. Eu privilegio a movimentação no mercado financeiro. E quem rege os mercados financeiros são os grandes financistas, e isso não promove um aumento na renda, não promove um aumento na riqueza. Então é interessante, né? Porque várias reportagens do começo do governo Bolsonaro, a economia anda bem, a bolsa voltou a subir. Que diferença isso faz para o pobre? O pobre não faz aplicação na bolsa, ele quer emprego. E emprego não tem a ver necessariamente com a bolsa de valores, né? Bolsa de valores é aplicação financeira. E o real? Quanto de investimento novo as empresas fizeram? É isso que faz a economia gerar emprego, e é emprego que põe comida na mesa das pessoas, que faz com que as pessoas comprem e faz com que a economia cresça, ok? Então o governo, ele deixou, né, por um tempo, ele demorou para baixar os juros, a gente também vai ver isso. Por quê? Tem muito a ver, gente, com a questão de segurança e da estabilidade econômica. A economia, ela é baseada, lembra da historinha do avestruz master? A economia é baseada em expectativa. Se, por exemplo, eu tenho vários aplicadores financeiros, né? A gente chama de investidores de forma bastante equivocada. Você tem vários investidores do mundo todo colocando dinheiro aqui no Brasil, e eu tenho um governo eleito, de uma hora para outra a expectativa é de que os juros desse dinheiro que eu estou deixando aqui no Brasil, que eu vou ganhar bem menos, eu vou tirar o dinheiro do Brasil, né? Então há uma tendência a tentar gerar uma estabilidade para que o dinheiro que está aqui não vá embora, porque tem custos para esse dinheiro ir embora, que a gente vai comentar um pouco. Então a questão é essa. Então a redução da taxa de juros, a defesa do governo é que ela precisava ser gradual. E aí o governo vai abaixando as taxas de juros lentamente para criar essa sensação de segurança nos mercados, ok? E aí a gente tem aqui, né, então, a gente tem um problema aqui de um aumento da taxa de juros novamente aqui em 2008, aqui é um período em que a gente tem a crise que é conhecida como crise dos alimentos, e aí a taxa, ela vai caindo a patamares para aqueles que defendem um crescimento econômico ainda muito ruim, porque a expectativa é de que essa taxa diminuísse bem mais, né? Por que era a expectativa da taxa de diminuir bem mais? Porque ainda que a taxa, né, se a gente pegar lá o começo do governo Fernando Henrique, com aqui, por exemplo, 2009, né, e dar uma diferença de 30 pontos percentuais aqui na taxa de juros, essa taxa de juros do Brasil ainda estava entre as maiores do mundo. Então, o que se discutia muito aqui nessa época? Olha, o Brasil poderia baixar essa taxa ainda para metade do que ela está, que ainda assim o mundo todo deixaria o dinheiro em aplicações financeiras no Brasil, porque em lugar nenhum você ainda acha taxas de juros tão altas com a segurança que a economia brasileira proporciona, né? Lembra lá da história da liquidez e o risco? Então aqui os grandes aplicadores financeiros tinham uma certa liquidez e o risco não era tão grande quanto comparado a outras economias subdesenvolvidas como a do Brasil. Então, ainda assim, né, havia uma defesa de que essa taxa de juros podia cair mais. E aí a Dilma diminui um pouco as taxas de juros, mas aqui começa a entrar em crise, né? A gente tem um período aqui de eleições e tudo mais. E aí, com a questão toda do impeachment e tudo mais, a gente tem um acréscimo aí na taxa de juros a partir de 2013, 14, 15, chega no pico aqui, né, na última década, em 2015 e 2016, a época aqui da crise e do impeachment, e aí ela volta a ser reduzida a partir de 2017. E aí em 2019 a gente tem uma taxa de juros de aproximadamente 4,5% ao ano, no final de 2019,
E aqui está uma reportagem de ontem da decisão do Copom, em que o Banco Central reduziu os juros pela 7ª vez a 3% ao ano, o menor nível da história do Brasil, né? Então, o Copom do Banco Central cortou ontem a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual, de 3,75% para 3% ao ano. É o menor patamar desde o início da série histórica, em 1996. Então, a gente está tendo uma redução dos juros, e aí, se a gente for comparar com outras economias, a gente vai ver que está todo mundo fazendo a mesma coisa, ok? Aqui está de acordo com as reuniões, né, do Copom. Então, cada reunião é a variação, só para vocês terem uma ideia aqui das variações em 2019. E aí tem aqui, né, a taxa de juros anualizada 2017, 9%, 2018, 6%. Aí tem o último trimestre de 2018, o primeiro trimestre de 2019, o segundo trimestre de 2019, a taxa em maio de 2019, em junho de 2019, em julho de 2019. Então, apesar da taxa ser anualizada, né, você tem prévias dessa taxa a cada reunião do Copom, ok? E aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente está num contexto, e a gente vai falar um pouco disso no nosso exercício, num contexto em que praticamente todos os países estão baixando as taxas de juros. Por que eles estão baixando a taxa de juros? Lembra da gente falar que isso é uma forma de proporcionar algum fôlego para a economia, uma iniciativa para que as pessoas comprem, para que as empresas invistam. E aí, como a gente está num contexto, né, de pandemia e está tudo parado, a iniciativa é que, ao reduzir, né, ao cortar a taxa de juros, que isso dê algum estímulo econômico, o que de fato é muito difícil, considerando, né, que em muitos países, especialmente aqueles que têm mais juízo, está tudo fechado, a economia está parada, e isso com certeza vai causar um impacto muito grande no PIB de 2020 aí nos diferentes países. E ao contrário do que o nosso ministro da Economia diz, nós não vamos crescer, obviamente, em 2020, né? Isso é um absurdo, uma irresponsabilidade, enquanto as grandes economias mundiais preveem aí uma redução do PIB de uma ordem de 10% nesse ano, o nosso ministro dizendo que nós vamos crescer, né? Crescer não sei onde, não sei de que jeito, não sei para que lado, mas enfim. Então tem aqui, Banco Central da Argentina realizou em 19/2 de 2020 um novo corte na taxa básica. A taxa passou de 44% para 40% ao ano. É uma taxa de juros bem alta, né? Percebam. Tem tudo a ver com o contexto de crise política na Argentina. Se algum dos grupos escolher trabalhar com a Argentina, a gente vai saber um pouco mais do porquê desse valor tão alto para a taxa de juros da Argentina. O Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, promoveu dia 15 de março, após reunião emergencial, o corte de 1 ponto percentual nas taxas de juros. Agora, as taxas dos Estados Unidos variam entre 0% e 0,25%, ou seja, praticamente nada, né? O Banco Central da Rússia diminuiu em 24/4 a taxa de juros a 5,5% e disse que há margens para mais cortes esse ano, uma vez que a economia enfrenta uma queda nos preços do petróleo e consequências da pandemia do coronavírus. O Banco do Povo da China anunciou, que é o Banco Central Chinês, né? Anunciou em 20 de fevereiro a redução da taxa de empréstimos de um ano em 4,15% em janeiro para 4,05% em fevereiro. O Banco da Inglaterra anunciou dia 11 de abril um corte emergencial de 0,5 percentual na taxa de juros do país, que foram reduzidas de 0,75% para 0,25% ao ano. E no caso do Banco Central Europeu, ele anunciou agora, no final do mês de abril, que manteve a taxa de juros inalterada. Mas olha, vejamos por que ele fez isso. A autoridade monetária também afirmou que está pronta para ajudar os bancos com empréstimos em condições mais favoráveis, visando diminuir o impacto negativo da crise provocada pelo Covid-19. Assim, as taxas de referência ficaram da seguinte maneira: a taxa de depósito permaneceu negativa em 0,5% e a de empréstimo seguiu em 0,25%. E a de refinanciamento em 0%. Então, eu já tinha uma taxa aqui de depósito negativa, não é isso? Quer dizer que cada vez que, se eu depositar o dinheiro no banco, a taxa de depósito, eu, ao invés de receber, eu pago. Por quê? Porque a tendência, o estímulo aqui é para que as pessoas não guardem, é para que as pessoas gastem o dinheiro, ok? Então, por isso, inclusive, que o Banco Central Europeu deixou a taxa de juros inalterada. Bom, o que são taxas de juros negativas?
na época que eu estudei economia, né, que eu fiz faculdade lá em 99, muito tempo atrás, a gente nem falava em juros negativos, não existia isso. Bom, juros reais negativos, ou seja, juros nominalmente positivos, porém abaixo da inflação. Aqui é importante a gente chamar atenção para o fato de que a gente tem juros reais e juros nominais. Juros reais negativo era possível de se ter, né? Vamos supor que eu tenho no Brasil uma taxa de juros de 4% ao ano, ok? Taxa Selic, 4% ao ano. Só que a minha inflação foi de 5%, ok? Então, vamos supor assim, eu coloquei o dinheiro no banco e o banco está me pagando 4% ao ano em cima daquele dinheiro que eu coloquei lá, beleza? No final do ano, eu vou pegar o dinheiro corrigido com mais 4%. Só que no final daquele ano, a inflação foi de 5% ao ano. Isso quer dizer que eu perdi dinheiro, não é isso? Porque se o banco me pagou 4% e, na verdade, os preços todos da economia aumentaram 5%, isso quer dizer que se eu for comprar uma coisa agora, eu ainda vou ter 1% de diferença entre o que o banco me pagou a mais e o preço que estão os produtos novos. Vocês compreendem essa diferença? Então, ó, a inflação quer dizer o quê? Que os preços subiram. Se os preços sobem 5% e eu só ganhei 4% para deixar meu dinheiro no banco, o dinheiro que eu vou tirar de lá vai estar valendo menos, né, proporcionalmente, do que o aumento dos preços. E aí eu teria taxas de juros reais, ou seja, taxas de juros descontada a inflação negativa. Porque se eu pegar os 4% de juros e diminuir da inflação de 5%, dá menos 1%. Então, eu não ganhei nada, né? Quando eu digo que eu tenho uma taxa real negativa, quer dizer que no final das contas eu não ganhei foi nada. Na verdade, eu estou perdendo dinheiro. Mas, ultimamente, a gente tem observado taxas de juros nominais negativas. Então, quando eu falo aqui, né, que a taxa de depósito permaneceu negativa em 0,5%, eu não estou falando de desconto de inflação, eu estou falando de uma taxa que de fato é negativa. O que é essa taxa negativa? Hoje, além do Japão, alguns países europeus da zona do euro praticam taxas nominais negativas. Até algum tempo atrás, poucos economistas e estudiosos sequer considerariam a possibilidade de taxas negativas. Havia um certo consenso de que zero era o limite, isso na época que eu estudava economia lá em 99. No entanto, países como Suíça, Suécia, Dinamarca e agora Japão resolveram inovar. Na prática, o Banco Central cobra para guardar o dinheiro, o que acaba forçando as instituições financeiras a emprestarem essa sobra para outras instituições, empresas ou indivíduos, dando um gás, é o que se espera, na economia, ok? Então, cobra para o dinheiro ficar guardado, ou seja, o que eles querem? Que o dinheiro circule na economia. Um detalhe importante, essa sobra de dinheiro não é o famoso depósito compulsório, que a gente vai falar um pouco disso, pois a instituição financeira não tem a opção de dar outra finalidade. O depósito é, como o nome sugere, depósito compulsório. Como essas economias de juros negativos vão se comportar no longo prazo ainda é um mistério. Os depósitos bancários sempre foram importantes para direcionar recursos para empresas e para o setor produtivo como um todo. Interessante observar, até para saber qual será o efeito prático na vida das pessoas comuns, ok? Então, até pouco tempo atrás a gente não tinha, né, essa história de juros nominais negativos, agora a gente tem, justamente porque a economia já veio um tempo mostrando sinais de desgaste, né? Então, temos aí uma estratégia para fazer as pessoas deixarem o dinheiro circular em vez de guardar o dinheiro no banco. Vou gravar um terceiro vídeo para a gente falar um pouco então de política monetária e do impacto geral da taxa de juros.